Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa terça-feira, manhã de terça-feira, dia 30 de maio, Santa Joana d'Arc, um dia aí para recordar essa grande santa francesa. E, pois aqui com vocês, mais uma vez, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, queridos ouvintes do Católico Você Sabia, mais uma vez com vocês aqui, o Padre Renan Tcheca. Também é uma alegria estar com vocês nessa manhã, terça-feira. Eu não sabia que era a Joana d'Arc, porque nós rezamos o tempo comum, né, aqui na nossas laudes em comunidade. Agora voltamos ao tempo comum, né? Voltamos a tirar o verde do armário, da sacristia. Tirar o É, cheirinho de, como é que são aquelas bolinhas brancas lá, de de naftalina, naftalina. já do armário já, porque já voltamos Pois para o é. período comum. Ontem celebramos Nossa Senhora Mãe da Igreja, uma bonita celebração que o Papa Bonita Francisco festa, Papa nova, né? Francisco, Nova. Papa Francisco instituiu essa festa, né? Antes eu estava até lendo aqui, pois antes havia a oitava de Pentecostes no calendário antigo litúrgico, havia ainda 8 dias para celebrar Pentecostes, mas isso foi retirado. Ainda se celebra Comenta, no rito tridentino, Argentina, oitava de comentam, Pentecostes. comentam que, né, vi um comentário agora há pouco que o Papa Paulo VI, quando chegou na segunda-feira para celebrar a oitava de Pentecostes, que haviam retirado do calendário. E ele ficou meio triste de que tenham tirado. Mas são daquelas coisas que acontecem na igreja que a gente, pois, está nas mãos Inclusive, de Deus. inclusive eu escutei que ele ficou triste e falou: Mas por que não colocaram vermelho? Hoje é a oitava de Pentecostes. Aí falaram para ele: Isso eu não sei, é o que conta, se não é vera Hum. bem trovato, né? Falaram, falaram para ele: Não, santidade, mudou, agora não se celebra mais a oitava de Pentecostes. Aí ele falou: Como assim mudou? Quem mudou? E falaram: Pois o Senhor mudou. Então, são Ai, essas ai. lendas que a gente não sabe se é verdade, mas Mas se é non è bem vera ben provável. trovato, e aqui Bem. estamos celebrando o tempo comum. Eu não gosto muito de verde, porque eu sou corintiano, estou até gravando aqui com a camisa do Corinthians hoje. Camisa japonesa do Corinthians. Aqui eu pensei que era pijama O quando eu Padre não vi Felipe o. achou que era pijama. É que eu estou preparado para fazer esporte já agora É, na manhã. Está meio chuvoso aqui em São Paulo, não, aqui não choveu ainda mas não. Aqui em Arujá antes estamos de bem fazer ainda. o esporte, a gente fielmente aqui de manhã gravando com vocês na terça-feira, né? Que alegria! Bem, então, eu já vou começar com as atividades da semana, mas acho que eu vou começar com um spoiler. Acho que agora acho que não, vou deixar para a semana que vem ainda. O spoiler eu vou deixar para a semana que vem. Então vamos começar com a minha Spoiler que nem eu semaninha. sei. Nem eu Não, sei qual que é o é spoiler agora. daqui de Arujá, né? Que já falta pouco. Ah, já, Ainda já. não damos, né? Mas vamos esperar. Então, quinta-feira, vamos lá. Começar, a gente gravou na terça também, semana passada. Foi dia 23, não, 24 que a gente gravou. E aí já começamos mal, porque eu fui fazer uma atualização na página do WordPress, na nossa página católica, você sabia, .com.br. Se você não conhecia a página, pois eu não sei como que você chegou até aqui, mas tudo bem. Mas na página católica você sabia.com.br, pois uma última atualização que eu fui fazer, eu já tinha, né, publicado. Eu falei, deixa eu fazer essa atualização aqui. E pum, deu pau no negócio. Então, estamos tentando resolver esse problema. Aí eu peço desculpas aos ouvintes, mas está chegando a mensagem porque é só a página oficial, né? Porque a nossa página de hospedagem é outra página, uma página pois, americana, e aí, pois aí tá tudo certo. Então, vocês vão continuar, acho que ouvindo através do Spotify, Google Podcasts, YouTube e todos os demais, vocês vão continuar escutando. Só na página oficial que não está dando. Então, pois, vamos ver se eu consigo consertar hoje, né? Sabe como é que é? Não, não é o nosso forte aqui, toda a parte de hacker e essas coisas, então a gente está aqui com probleminhas técnicos, pedir ajuda aos universitários aí para ver se me ajudam, mas Aí, ó, vamos ver se a gente consegue. ouvintes, vamos ver se hoje alguém dá um help ali ao Padre Felipe. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Hoje eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo para isso. Isso foi na quarta, né, que gravamos e publicamos, e depois na quinta eu tive meu basquetinho aí, depois de um mês já fora de novo, hoje retornamos às quadras, com uma cestinha de três e tudo, né? Foi com honras aí. Acho que eu já comentei que eu sou dos piores que tá aqui, que participam lá. Tem alguns que já jogaram até profissionalmente ou em clubes. Então, e tem de tudo, desde piazão de 20 anos até um senhor de quase 60 lá que jogam lá.
Então, mas foi legal o jogo, assim, porque fiquei quebrado depois para outro dia. E outro dia a gente teve a peregrinação Aparecida. Não fizemos a peregrinação caminhando, mas estivemos com os noviços aqui, com os superiores, aqui o Padre Sérgio Barbosa, o Padre Sérgio Mourão, o Padre Fábio e quem vos fala, junto aos noviços. Eu participei desde a manhã, a gente saiu, celebramos, saímos cedo aqui, rezando de caminho, celebramos a missa das 10h30, no altar principal de Aparecida. Tentamos celebrar na Capela dos Apóstolos, mas não responderam o e-mail e não sei, acho que está meio devagar a coisa lá na Secretaria de Pastoral de Aparecida. Então, celebramos lá no altar principal. E depois já saímos para Caratinguetá para visitar a casa do Frei Santo Antônio Maria de, não, Santo Antônio Santana Galvão, que Frei Antônio Santana de Galvão, sua casa, onde ele acho que nasceu ali mesmo, naquele lugar, depois a igreja onde ele foi batizado e recebeu a primeira comunhão. Eu acabei que eu errei, saindo de Aparecida, eu fui direto para o santuário, aí o resto da comunidade tinha ido de carro, o resto da comunidade tinha ido lá, eu voltei, e depois eu já tive que vir para São José dos Campos para organizar já a minha final da tarde ali. Os irmãos ainda voltaram para Aparecida, fizeram as estações do Rosário, rezaram os 3 terços, acho que os 4 terços, não sei agora se estão os 4 lá, devem estar os 4, então rezaram os 4 terços, aí caminhando por lá. Foi bem legal ter essa oportunidade aí para eles também, dessa peregrinação mariana. E depois, já na noite, eu tive depois uma conversa aí com o Matheus Nepomuceno, aí uma conversa assim, sentado, tranquilo, descansando e conversando sobre coisas gerais. Ele que esteve em Roma agora há pouco tempo para um trabalho e conversando sobre formação humana, bem interessante. Ele é super, nessa sexta que eu soube que ele é super numerário da obra, mas foi interessante aí estar conversando com ele. Depois, no sábado pela manhã, tive minha missa no CTA, o Centro de Treinamento da Aeronáutica, aí com algum pessoal do ITA e outras famílias ali que moram ali. Tive a direção espiritual e almoço com a Beatriz, né, que é membro do Reino, ali em São José mesmo, e retornei aqui rapidinho, voando para Arujá, para ter uma missa com uma família que veio de, de Curitiba. E aí, pois, aproveitei e celebrei a missa para eles, a missa também só com a família, bonita, missa de sábado ainda, e depois já à noite tive missa de novena, oitavo dia da novena de Pentecostes, na, na Nossa Senhora Aparecida, aqui em Arujá, na cidade de Arujá mesmo, na paróquia Nossa Senhora de Aparecida. Aí estava bastante cheio, estava tendo a festa do Divino e todas essas coisas, e aí celebramos. Eu tinha o interesse, né, de participar do Arraiá do Mater, né, nem fizemos propaganda do Arraiá do Mater aqui, mas tinha a intenção de ir, mas já o dia tinha sido Não muito foi, não longo, conseguiu. Você tinha não falado que consegui. ia, até eu ia tentar e tal, mas para mim ia É, ficar muito tarde. não, eu No acabei a sábado, missa né? aqui no sábado também, eu acabei aqui como mais de 8h30, creio, a missa começou às 7, acabou mais de 8h30, então já não dava. Eu tava com aquela esperança de que ia acabar meio assim, uma missa normal, digo, de solenidade de Pentecoste, mas como tinha festa, entrada de bandeira, avisos de 20 minutos, então não deu. E aí, quando eu já, pois, e eu tava muito cansado já, então eu voltei para casa para jantar, descansar. Porque domingo também eu tinha o Family Day, né? Nosso encontro mensal do quarto domingo do mês lá em São José. A gente fez na Comunidade Magnífica dessa vez. Foi muito bonito, tinha umas 40 famílias, mais ou menos, que se inscreveram. Acho que alguma que outra ainda, mesmo inscrita, faltou lá no dia. Vieram até as famílias lá de Santa Rita do Sapucaí, que eu tive na semana passada. Então foi bem legal estar aí com a criançada, uma bagunça de criança muito boa. Tiveram aí pela manhã também um momento de adoração, que ficamos confessando o Padre Sérgio Mourão, que se ordenou faz um mês, pois aí foi para dar uma mãozinha, então ficou aí 3 horas quase confessando, feliz aí da vida, né? Sua primeira confissão larga, falou, poxa, eu só confesso noviço, quero confessar gente, né? Confessar gente normal, falando, então levamos ele, levamos para dar um pouquinho de trabalho para ele. Já E foi ontem a tinha, introdução, foi a é, introdução para começar bem, né? é, é,
Ontem tivemos já nosso retiro, né? Eu preguei, tive aí, já tinha deixado preparado já o retiro. Ontem eu preguei falando sobre, preparado já para esse mês do Sagrado Coração de Jesus, que começamos já passado amanhã. E aí falando sobre o bom pastor, né? O coração que Deus vai dar, essa passagem de Jeremias, Jesus, deu até branco aqui agora. Darei pastores segundo o meu coração, né? E depois, hoje temos aqui nossa gravação. À noite eu vou ter aí uma live aí, mais que uma live, uma formação com o pessoal da Biblioteca Santo Tomás de Aquino, lá de Brasília. Vamos falar sobre o livro do Braz e a primeira comunhão. Vamos começar, acho que vão ser duas atividades, duas ou três. Então vamos comentar um pouquinho o livro. E é isso aí, que foi mais ou menos a minha semana, que já, pois, gastamos tempo aqui. Vai lá, padre, que eu alonguei muito aqui. Acho que eu estava mútuo, falei, ué. É, eu, na verdade, não tive minhas ocupações da, da paróquia normal, né? Então, tive ali minhas reuniões depois do. Então, uma bênção a uma casa, na mesma quarta-feira, tanto que eu me lembro que eu tinha que sair correndo, né, para dar essa bênção numa casa com uma família. Família, testemunho muito, muito edificante, né? Vamos celebrar já quase 40 anos de matrimônio. A esposa está doente e o marido está cuidando da esposa ali com muito amor, com muito carinho, até se emocionava. Ele tá uma família muito boa aqui de São Paulo. É, e depois as reuniões que eu tive com o pessoal de pastoral, duas reuniões na mesma quarta-feira, celebrei a missa na quarta, depois na quinta atendi em direção espiritual, duas pessoas, uma pela manhã, uma pela tarde, celebrei duas missas também. Essas são minhas correrias, né? Atendi ao grupo de jovens que teve na mesma quinta-feira. Depois, na sexta-feira, eu estive pela manhã preparando os coroinhas para a missa de Pentecostes, que ia ter turiferário, o turíbulo, e os meninos não sabem muito usar o turíbulo, eu tive que ensinar um ou dois, e foi, graças a Deus, deu tudo certo, né? Então, a missa pela manhã foi meio corrido, a sexta-feira pela manhã, depois na tarde só celebrei as missas, enfim, não teve nada de especial. No sábado, aí sim, sábado foi muito, muito, muito corrido, tanto que eu saí da minha casa pela manhã e voltei só pela tarde, né? Eu tive uma formação para o curso de noivos, uma formação do sacramento do matrimônio na paróquia São Pedro e São Paulo. Depois atendi uma direção espiritual e tive uma missa de primeira comunhão. Nós atendemos aqui uma comunidade, a gente chama comunidade latina, né? Não sei que nome poderíamos dar, é porque eles são pessoas que vêm, enfim, da Argentina, do Chile, do México, da Colômbia, da Venezuela, que vêm por questão de trabalho, né, da empresa, fica 1, 2, 3, 4 anos e voltam para os seus países ou vão transferidos para outros países, né? Então, nesse tempo, claramente é pouco tempo, né? Então, muitos deles, não digo todos, mas muitos deles não conseguem muito se inserir numa comunidade cristã, né? Seja pela língua, seja pelos costumes, seja pelo pouco tempo que tem. Então, eles formam entre eles uma pequena comunidade. Muito bonito, realmente, como vivem a fé em família. Temos uma catequista aqui que é argentina, ela dá catequese para essas crianças e também para os pais. Então, se forma uma comunidade de famílias, né, entre eles. É muito bonito. Não é só a catequese para os filhos, é também a catequese para os pais. Eu tive vários encontros só com os pais, depois só com as crianças, depois com os dois juntos. E no sábado foi a primeira comunhão de um grupinho de 4 desses, né, que já tinham desde o ano passado. Na verdade, eles eram mais, porém alguns já voltaram para seus países e agora estão aqui, enfim. Perdão, e 4 estão aqui, então foram esses 4 a primeira comunhão. O ambiente muito bonito, porque vieram avós, né, de fora do Brasil que vieram para prestigiar esse momento da primeira comunhão deles. Então, tinha ali quase uma celebração assim, né? E eu brinco e falo, faltou chegar a Globo ali para filmar, porque uma coisa incrível. Claro, era o registro do momento, né, deles e queriam fazer uma celebração muito bonita, cantos bonitos, as fotos. A mesma catequista, ela tem um carisma especial para tratar com as crianças e ela fez uma missa muito bonita, enfim, cheia de significado.
tenho certeza que as crianças vão lembrar a vida toda desse momento que é a sua primeira comunhão, né? Então, celebrei ali em espanhol e foi um momento muito bonito mesmo, né? De muita emoção. Depois, na tarde, apenas terminei a missa da primeira comunhão, que demorou 2 horas, e imagina, 4 crianças e 2 horas, né? Dá enfim, o externo ali de cantos, de homenagens, de palavras e tal. Demorou muito, mas foi muito bonito. Tenho certeza que marcou. Todas as famílias estavam muito contentes, né? Eu saí correndo dali e eu não tinha almoçado ainda, né? E fui a uma bênção de um matrimônio, um casal que fez o processo ali conosco da nossa paróquia, mas eles vão casar, né, de onde a família vem, que é no litoral. Então vão para o litoral para celebrar o casamento, o sacramento do matrimônio, porém quiseram fazer uma bênção com um coquetel na casa deles para os amigos mais próximos e tal, né? O Bruno e a Natália. E ali chamaram o padre para poder dar a bênção nesse momento informal, nesse momento, né, de celebração externa, e junto a alguns convidados. E eu estive ali, né, e graças a Deus ali tinha alguma coisinha para eu comer, porque não tinha nem almoçado. Então, né, 2, 2:30 da tarde, eu estive ali com eles dando a bênção, comi alguma coisa rápido e já saí correndo de novo, porque eu tinha trabalho na Santa Edviges, e assim é nosso final de semana, né? Nós sempre corrido, mas foi muito bonito, né? Graças a Deus, eu fico feliz quando tem muito trabalho assim que a gente não para, né? Sei que quando eu voltei para casa no sábado era o dia da festa, né? Do arraiado Mater Ecclesiae. Eu saí 9:30 da noite da paróquia Santa Edviges, depois da celebração do Tríduo. Nós tivemos Tríduo na Santa Edviges, quinta, sexta e sábado. No domingo foi a coroação de Nossa Senhora. Então, saí no sábado à noite da Santa Edviges, 9:30 da noite, eu falei, eu vou para casa descansar, porque eu tô frito. Imagina, você sai 7:30 da manhã da sua casa e volta 9:30 da noite, sem parar, sem nada, mas faz parte, a gente está contente. E depois, no domingo, foi a todas as missas, né, que temos, como todo domingo, e a festa da coroação de Nossa Senhora na paróquia Santa Edviges, que eu tenho que dar os parabéns. Eu não sei quantas pessoas da Santa Edviges ouvem o nosso podcast, mas tenho que dar os parabéns a toda a comunidade paroquial, porque prepararam muito bonito a festa da coroação de Nossa Senhora. Crianças que entraram vestidos de anjos, crianças que entraram, enfim, vestidos de branco, bonito, para acompanhar Nossa Senhora, que vai ser coroada. Uma menina toda vestidinha de branco, de noiva, entrou para fazer a coroação. Tudo muito bonito. Tá de parabéns à Paróquia Santa Edviges. Na segunda-feira tivemos também nosso retiro espiritual aqui, que nos pregou o Padre Martim, e depois na terça, já cedinho, estamos aqui com vocês, né? Não é que eu posso contar tudo, porque, enfim, praticamente o meu dia a dia é estar na paróquia, porém tem muitos detalhes na paróquia que a gente vai fazendo, além de atendimentos online que eu faço, né? Não quero me promover aqui, porque já estou com a agenda cheia, mas também a gente faz atendimento online, então pessoas de Curitiba que eu atendo, pessoas de Joinville, mas dá para respirar um pouquinho e a gente segue, né? Porque acho que já foi bastante de entretenimento santificante, graças a Deus a nossa Sim. vida está muito corrida, né? Já começa já porque o tempo aqui tá correndo já. Vamos Vamos lá. lá, vamos lá, porque é, hoje o tema que eu quero propor, que eu quero sugerir, até falei ao Padre Felipe, é um tema profundo, um tema teológico. Vamos dar um pouquinho, já demos, né, várias vezes, uma espécie de formações no campo da teologia para os nossos ouvintes, mas eu queria também conversar um pouquinho com vocês sobre uma reflexão teológica de um tema que já era tratado desde o pontificado do Papa Bento XVI, com a, com a renúncia do Papa Bento XVI, esfriou bastante esse tema, e agora, recentemente, voltou a estar quente com a notícia da tradução do novo missal romano, do novo missal, né, das missas, que ia ser mais fiel, os textos do missal iam ser mais fiéis
ao texto latino, à tradução do latim. E aí voltou essa ficar quente esse tema ou essa problemática, porém não foi não foi traduzido conforme o Papa Bento gostaria. Eu estou falando de uma reflexão sobre o famoso pro multis, que eu não sei quantos ouvintes do Católico Você Sabia já ouviram falar de uma problemática sobre o pro multis, não sei se sabem o que é o pro multis, mas para isso está o Católico Você Sabia, né? Como a gente costuma repetir de vez em quando, se você católico não sabe, agora você vai saber, graças ao Católico Você Sabia, né? Então, existe uma problemática litúrgica com relação à tradução do missal romano pós-conciliar, né? Após o Concílio Vaticano II. Porque antes do Concílio Vaticano II era muito fácil fazer missal, porque tudo era em latim, as missas todas eram em latim. Então, não tinha problema de tradução. Quando se pediu, né, na reforma litúrgica do Vaticano II, se pediu que as missas fossem feitas em língua vernácula, na verdade, um parêntese aqui, não é completamente verdadeiro isso. Quando a gente vai aprofundando no estudo do Concílio Vaticano II, o que foi pedido é que partes da missa, concretamente as leituras, as preces, fossem feitas em língua vernácula, nas línguas de cada país. Porém, que o latim ainda se conservasse como língua oficial da Igreja. Mas, como vocês sabem, em diversos temas do Concílio Vaticano II, a interpretação não foi correta, né? O espírito do concílio, de repente, foi bom, mas a aplicação do concílio não foi correta. Então, na liturgia em concreto, não foi uma correta aplicação do que o concílio pensava, pelo menos do que o concílio pedia. Até eu me lembro que o padre José Eduardo, um sacerdote da Diocese de Osasco, que é muito bom, uma das postagens, faz tempo já que eu vi no Instagram dele, ele postou o Papa Paulo VI celebrando missa. E todo o espírito, todos os gestos, toda a postura do Papa era como antigamente. Porém, ele já estava celebrando a missa segundo o rito novo. Então, o padre José Eduardo dizia, veja bem, o espírito da reforma litúrgica é manter toda a espiritualidade do rito antigo. Porém, a aplicação foi, enfim, foi destruído tudo isso, né? Mas isso era só um parêntese. Quando se fez a tradução, se traduziu, né, às diversas línguas e parte da missa essencial, que é a parte da consagração, se traduziu de forma imprópria. É o famoso tema do promultis. O que quer dizer promultis? E por que eu digo que foi traduzido de uma forma imprópria? Então vamos lá. Hoje, o texto que temos na fórmula da consagração do vinho, né, do sangue de Cristo, é o seguinte, né, não vou citar tudo aqui, vocês conhecem, né? Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado, atenção, por vós e por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Esse por vós e por todos, em latim, na verdade está escrito por vós e por muitos. E ao traduzir ao português e também a outras línguas, se traduziu como por todos. Em latim se diz qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum. Então, promultis vem dessa tradução, né? Em latim, promultis significa por muitos, e nós traduzimos ao português por todos. Mas, em definitiva, padre, qual que é o problema disso? Porque o sangue de Jesus foi derramado por muitos ou por todos? Essa é a grande pergunta que nós nos fazemos. Então, como se explicam as palavras da consagração eucarística anterior ao Vaticano II, em latim, sangue que será derramado por vós e por muitos? Será que Jesus não morreu por todos, morreu só por muitos? O que significa isso? Bem, é necessário entender, né? Porque senão a gente vai defender o por todos, realmente,
por uma falta de compreensão do que significa por muitos. E porque eu, Padre Renan, e nós do Católico Se Sabia, e muitos liturgistas famosos, liturgistas conceituados, defendem que deveria ser por muitos, tá? E precisamos entender por que isso. A expressão por muitos, na fórmula da consagração eucarística, obviamente o texto latino, se deriva do Evangelho, da narrativa da última ceia. Se vocês abrem o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 24, o texto diz em português: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Em grego diz hyperpolon. Polon significa muitos. O mesmo texto se repete na narrativa da última ceia do Evangelho de São Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo 28. O mesmo texto, né? Em grego, peripolon. Polon, muitos. Lucas é o terceiro evangelho sinótico. Lucas, ele não faz menção ao todos e nem ao muitos. Diz o texto de Lucas, sangue que será derramado por vós. Eu acho que Lucas olhou para para Mateus e para Marcos e falou: vocês briguem aí, eu não quero entrar nessa polêmica, eu vou falar sangue que será derramado por vós. Se é todos ou muitos, vocês vejam aí, né? Não, brincadeiras à parte, a gente sabe que os evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos, eles trazem a narrativa da última ceia. João não traz a narrativa da última ceia da consagração. Então, não tem como trazer aqui a narrativa de São João, porque não é matéria do nosso estudo. Porém, Mateus e Marcos usam a expressão por muitos e não por todos. Agora, por que nós, que temos que usar na igreja a fidelidade às palavras de Cristo, porque a importância desse texto é que não é palavra dos apóstolos ou palavra de alguém que disse que Cristo disse isso. É a mesma palavra de Cristo. Na teologia se diz ipsissima verbi Christi, né? A mesmíssima palavra de Cristo. É o Cristo mesmo falando isso. Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós e por muitos. Então, nós não podemos mudar quando nós usamos as mesmíssimas palavras de Cristo nos textos litúrgicos. Não podemos mudar, tá? E por que se mudou então, padre? Se mudou porque se quis interpretar. Esse é o grande problema da tradução por todos, e eu vou explicar aqui, né? Se quis interpretar as palavras de Cristo, quando nós deveríamos simplesmente traduzir. Se pegou o texto latino, grego, e em vez de traduzir as diversas línguas, se interpretou. Não, na verdade, Cristo disse por muito, mas ele quis dizer por todos, então vamos colocar por todos. Só que isso não é correto, né? Você usar um texto litúrgico, as mesmas palavras de Cristo, interpretando as palavras e mudando a tradução, não é correto, porque as traduções ficam impróprias, né? O correto seria usar a mesmíssima palavra de Cristo, a tradução correta por muitos, e fazer uma catequese. A gente vai falar disso. Então, a explicação mais comum, e eu espero, mais ou menos, espero que tenha ficado entendido, como eu falei, é um pouquinho de teologia, né? Mas tentei explicar de uma maneira mais simples possível, de tal forma que todo mundo pudesse entender, e espero que tenha ficado claro toda essa problemática do promultis, né? A explicação mais comum que os defensores da mudança feita pelo Concílio Vaticano II dão é, como eu disse, que o sangue de Cristo foi derramado por todos. Mas no Espírito, o Espírito, mesmo que o texto diz por muitos, o Espírito por trás disso está aqui todos. Por quê? Porque a salvação não é negada a ninguém. Mesmo assim, tratando-se de um texto tirado da mesmíssima palavra de Cristo, parece não ser um texto interpretativo e, portanto, é incorreto, impróprio a sua mudança. Por sua vez, as palavras de Jesus na última ceia, e aqui vamos entender o porquê nós defendemos o manter
o por muitos. Eu tenho que dizer que esse estudo que eu fiz está tirado de textos do Papa Bento XVI. E depois eu vou citar as fontes aqui no final, né? Por que defendemos a tradução por muitos? Porque as palavras de Jesus na última ceia, por muitos, fazem eco a uma afirmação anterior também de Cristo. Ou seja, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 20. Então, antes mesmo da última ceia, Jesus já tinha dito que o Filho do Homem veio dar sua vida em resgate por muitos. E ainda mais, essas passagens do Novo Testamento parecem reproduzir um texto do Antigo Testamento, uma profecia. O profeta Isaías, vocês sabem que é o profeta que fala do servo sofredor, ou seja, o profeta que melhor anuncia a Cristo como Redentor, como Messias, né? O profeta messiânico por excelência, o profeta Isaías. Tem um texto do profeta Isaías no capítulo 53, versículo 10. Olha o galinho Ó, o cantando. Galo o Galo já tá. Marcou bem aqui, já meia horinha aqui já. Está ótimo, por mais que eu ainda estou na primeira página, mas eu vou conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 10, diz o seguinte: Quando meu servo tiver oferecido sua vida em resgate, vem uma posteridade. Por seus sofrimentos, meu servo justificará a muitos. Por que é importante esse texto? Porque está profetizando. Então, o profeta Isaías diz: Meu servo justificará a muitos. Cristo diz, colocando em prática, né, cumprindo o que foi prefigurado por Isaías, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E Jesus, na última ceia, quando toma o cálice com vinho, diz que esse é o sangue da nova aliança que será derramado por vós e por muitos. Então, a palavra por muitos é muito bíblica em todos os sentidos que Cristo fala da santificação, da justificação, da salvação, oferecida por muitos, em resgate de muitos. Agora, vamos entender um pouquinho o que quer dizer esse muitos, porque aí está o erro. O erro está, como acontece normalmente, né? O erro está em a gente não entender o sentido original da palavra. Por isso a gente muda, porque não entende o sentido original da palavra. Deixa eu fazer um parêntese. Eu estava dando um curso de noivos e eu falei do texto de São Paulo que diz que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Meu Deus, que horror! Eu não sou escrava de ninguém, eu não vou casar para ser escrava e submissão, não sei o quê. Completa ignorância. Completa ignorância. Submissão vem da palavra latina. O português é derivado do latim. E a palavra em latim é submittere, que significa colocar-se debaixo. Colocar-se debaixo em que sentido? Eu me coloco debaixo, eu me submeto para que outra pessoa me proteja, me proteja. Então, a submissão eu me coloco debaixo de alguém que vai cuidar de mim, que vai me proteger, não que vai me explorar. Ignorância. Algo parecido acontece com o Promultis. Promultis é que Jesus veio salvar a todos, não a muitos. Completa ignorância, porque não sabe a origem do Promultis. Então, Isaías fala que o meu servo justificará a muitos. O profeta Isaías, quando usou a palavra muitos, usou a palavra hebraica rabim, que é a palavra usada nesse texto quando indica não simplesmente um grande número de homens, mas sim a massa, a totalidade dos homens. Quando nós falamos da totalidade de todos os homens, nós não estamos falando de poucos homens. Falamos de muitos, porque é a totalidade. Essa é a palavra hebraica, rabim. Rabim significa totalidade dos homens, e por isso muitos, e não poucos. Muitos que indica a sua totalidade e não a sua parcialidade. O profeta Isaías, por conseguinte, e também depois Jesus,
querem realçar o contraste entre um, que será o que vai ser sacrificado, e o grande número, a massa, ou também os outros que serão resgatados. Tal modo de falar tem um significado positivo e enfático. Se trata de um semitismo. Inculca que a totalidade dos homens se compõe não de poucos indivíduos, mas sim de muitos. De modo nenhum quer dizer que alguém esteja excluído do número dos redimidos, dos que são salvos. Assim sendo, com o argumento de que a salvação está destinada a todos, não exclui que o texto deveria se manter muitos, dado que não são poucos, e sim muitos os que são salvos na sua totalidade. E o muitos respeita, sim, a frase original que se encontra na Sagrada Escritura, em Isaías, como profecia, e depois em Cristo nos Evangelhos, como cumprimento dessa profecia. Nesse sentido, eu defendo que a tradução mais fiel e exata deveria ser derramado por vós e por muitos. Agora, nós temos que dizer que o Papa Bento fez um esforço grandioso, já desde quando era prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Ele mesmo diz isso numa carta que ele escreveu aos bispos da Alemanha. Ele diz que quando ele começou a viajar os países, ele como prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, viajar os países e percebia que nas diversas traduções não estava muito claro, né? Que alguns falavam muitos, outros falavam todos, então o que se queria unificar, pois acabou complicado. Então, ele começou a fazer um esforço por voltar à tradução original, também respeitando todo o sentido teológico, escriturístico que eu disse agora para vocês. Quando o Papa Bento foi nomeado Papa, ele pediu, tá? Pediu, a nome dele, pessoalmente pediu que se fizesse a mudança. E começaram a fazer as mudanças até chegar à renúncia do Papa Bento, e os países como o Brasil, que não tinham ainda feito as mudanças, pois não fizeram mais. E no Brasil, mesmo agora com a nova tradução do missal, a mudança não foi feita. Muitas coisas sim mudaram, sim, mas o por todos continuou. Bem, isso a gente pode falar depois, né? Queria citar aqui um estudo também de um jornalista italiano que se chama Sandro Magister. Ele escreveu uma reflexão sobre isso, que eu coloco aqui para complementar. Diz que as igrejas das várias nações do mundo estão restaurando na missa, uma após a outra, as palavras da consagração do cálice, tiradas literalmente dos evangelhos e usadas por séculos, mas nas últimas décadas substituídas por uma tradução diferente, como eu dizia para vocês. Enquanto o texto tradicional na versão latina original ainda diz hic est enim calix sanguinis mei, qui pro vobis et pro multis effundetur, as novas fórmulas pós-conciliares leram no pro multis um imaginário pro omnibus, por todos, e ao invés de por muitos, traduziram por todos. Como disse, Sandro Magister repete no seu estudo que o Papa Bento XVI fez um esforço grandioso por mudar a tradução, tanto que no dia 14 de abril de 2012, aos bispos da Alemanha, Bento XVI resume as questões principais da controvérsia para melhor fundamentar sua decisão de restaurar a correta tradução do Pro Multis. Nesta carta aos bispos da Alemanha, o Papa diz que a Conferência Episcopal da Alemanha tinha pedido à Santa Sé, ou tinha a pedido da Santa Sé, queria mudar e colocar pro multis, por muitos, mas alguns bispos ainda não aceitavam. Então o Papa escreve pedindo que se mude, mas dá uma argumentação, né? E a argumentação diz aquilo que eu expliquei para vocês no início, que o problema está em que não se trata, o missal novo, traduzido às línguas vernáculas, não se trata de uma tradução, e sim de uma interpretação. E aqui está o problema. O concílio, o Papa Bento XVI viveu o concílio, hein? O concílio dizia que, mesmo traduzindo os textos para nossas línguas, olha aqui a complicação do Concílio Vaticano II, hein?
mesmo traduzindo os textos para as nossas línguas, eram textos muito complicados e ficavam muito distantes do povo. O famoso tema de que a igreja tem que se aproximar mais do povo. Portanto, não vamos só traduzir os textos, vamos interpretar para colocar uma linguagem fácil para o povo entender. Ou seja, o conselho está chamando o povo de burro, porque não consegue entender, né? Mas tudo bem. Obviamente, quando eu falo concílio, eu quero dizer algumas pessoas dentro do concílio, né? Que faziam lobby para todas essas coisas aí. Então, ao final, se deu não só uma tradução, mas uma interpretação. E o Papa Bento XVI pediu que se distinga nos textos litúrgicos entre tradução e interpretação. E essa última, né, uma interpretação, não cabia no texto litúrgico, não pode ser. Assim, nessa carta aqui, o Papa pede claramente que se deixe a expressão por muitos na fórmula da consagração e que se faça, assim, uma catequese adequada para entender que, na verdade, esse muitos se refere à multidão e à totalidade daqueles que se salvam. Permitam-me, como conclusão, citar algumas partes da carta do Papa, porque é muito bonita e é muito clara e muito profunda, como costuma ser o Papa Bento XVI, costumava ser, em sua feliz memória. Diz o Papa Bento: em tal catequese que ele pediu que se fizesse, né? Talvez se deva começar por explicar brevemente o motivo pelo qual, na tradução do missal feita depois do concílio, se verteu a palavra muitos por todos, para exprimir, inequivocadamente, no sentido querido por Jesus, a universalidade da salvação que provém dele. Ou seja, o Papa Bento está dizendo que se mudou para explicar que Jesus veio para salvar a todos, isso é correto. Mas logo surge a pergunta: se Jesus morreu por todos, por que é que ele, nas palavras da última ceia, disse por muitos? A expressão por vós torna a missão de Cristo absolutamente concreta para os presentes. Quando Jesus disse derramado por vós, quer dizer por vós presentes ali, né? E esses não são meros elementos anônimos de uma enorme totalidade, mas cada indivíduo sabe que o Senhor morreu precisamente por ele, morreu por mim, por nós. Por vós engloba o passado, o presente e o futuro, referindo-se a mim de modo absolutamente pessoal. Nós, hoje que estamos aqui reunidos na Santa Eucaristia, somos conhecidos e amados por Jesus. Por conseguinte, este por vós não é uma restrição aos presentes na última ceia, mas é uma concretização válida para cada comunidade que celebra a Eucaristia. E nela se une concretamente ao amor de Jesus. Nas palavras da consagração, o cânon romano interligou as duas leituras bíblicas e, de acordo com elas, diz por vós e por muitos. Quer dizer, por nós que estamos ali presente, no passado e no futuro, porque para Deus não tem tempo, e por muitos, porque é a totalidade do povo de Deus, a totalidade da salvação. Continua o Papa Bento XVI. Por que temos que dizer por muitos? O Senhor não morreu por todos? Motivo, como eu já expliquei, o Papa Bento explica muito mais profundo aqui na carta, 14 de, perdão, 14 de abril de 2012, aos bispos da Alemanha. Está no site do Vaticano. O motivo é que a Igreja tomou esta formulação por muitos das narrações da instituição do Novo Testamento. Ela diz assim, por respeito à palavra de Jesus, para se lhe manter fiel até mesmo nas palavras. O respeito referencial pela própria palavra de Jesus é a razão de ser a formulação da anáfora eucarística por muitos. Mas surge em nós a pergunta: por que Jesus se exprimiu assim? A razão verdadeira e própria consiste no fato de que, assim, Jesus se faz reconhecer como servo de Deus profetizado por Isaías 53. Olha que profundo o Papa Bento. Respeito reverencial da Igreja pela palavra de Jesus. Fidelidade de Jesus em cumprimento à palavra do profeta Isaías na Escritura. Essa dupla fidelidade é a razão concreta da formulação por muitos. E nesta cadeia de fidelidade reverencial inserimos-nos nós,
com a tradução literal das palavras da Escritura. E assim, com essa riqueza, resume o Papa a argumentação, né? Cristo é fiel à profecia, a Igreja é fiel às palavras de Cristo. Bonito, né? Profundo e, portanto, defendendo o Papa Bento a manter o tema do Promultis. Lembrando que por vós e por muitos indica que eu estou ali presente recebendo a salvação de Cristo, e este eu é a totalidade dos homens no passado, presente e futuro. Isso indica que para nós que nos podemos sentar à sua mesa, deveria significar surpresa, alegria e gratidão, porque ele me chamou, porque posso estar com ele, posso conhecê-lo. Então, gratidão. Quando diz por vós e por muitos, gratidão, porque eu estou ali na última ceia presente também. Além de gratidão, significa responsabilidade, porque eu fui chamado, mas eu fui chamado representando a totalidade do ser. Ele sofreu. Muitos carregam a responsabilidade por todos. A comunidade de muitos deve ser luz em cima do candelabro, cidade sobre o monte, fermento para todos. Quando escuto por vós e por muitos, eu escuto por mim e eu estou levando a todos os homens neste momento. Eu sou esse por vós ali presente, levando a salvação também de Cristo a todos os homens. Pede-se, enfim, acrescentar um terceiro apelo. Na sociedade atual, temos a sensação de não sermos realmente muitos, mas muito poucos. Uma fileira pequena, que não para de diminuir. Mas não, diz o Papa Bento. Nós somos muitos. Depois disto, citando o Apocalipse, apareceu na visão uma multidão enorme que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Sim, diz o Papa Bento, nós somos muitos e representamos a todos. Ambas as palavras, muitos e todos, caminham juntas e interrelacionam-se na responsabilidade e na promessa. Até aí, o Papa Bento XVI. E eu queria concluir, para não prolongar-me muito mais, que já falei muito aqui, a pergunta que não quer calar, Padre Felipe, é por que então se manteve a nova tradução, na nova tradução do Missal Romano, por todos? Pois eu não sei. Você canta pra gente. A resposta que eu dou é não sei. Não se sabe, realmente não se sabe. O que se sabe é que a CNBB argumentou o que eu coloquei aqui, né? O que a CNBB argumentou? A CNBB argumentou, primeiro, que a universalidade da salvação, né? A interpretação do por muitos, na verdade, é por todos, então vamos manter por todos. E por muitos não é bem entendido. Alguns vão dizer que Jesus não salvou a todos, não salvou a muitos, e isso está errado. Então, o Papa Bento respondeu a isso. O Papa Bento disse: não, gente, ó, vamos colocar o por muitos para manter a fidelidade à palavra de Cristo, que Cristo manteve a fidelidade ao profeta Isaías. Vamos colocar por muitos. Porém, padres, bispos, trabalhem, façam catequese, expliquem ao povo por que por muitos. E eu não sei se os bispos e padres disseram, mas é que o povo não vai entender, melhor manter por todos, tá? Isso não sei dizer, o fato é que a argumentação é essa. E a segunda argumentação, e perdão, na minha opinião também é muito pobre, é muito fraca, é que tem eu não sabia disso, eu perguntei ao grande amigo meu, Rafael Brodbeck, que eu mando um abraço e uma gratidão, eu perguntei a ele e ele me disse que também tem um negócio que se chama acordo entre os países de língua portuguesa com relação à liturgia e que ia mudar um, mas não ia mudar os outros. Daí até parece que todos os dias tem gente que vai viajando entre Moçambique, Angola, Portugal e Brasil, celebrando missa ou ouvindo a missa, e em cada país ia ser diferente, ia complicar muito. Enfim, a argumentação desse acordo aí, né? Então a CNBB disse que não, como tem um acordo, melhor manter todo mundo igual. Minha pergunta é, por que não mudam todos? Porque o Papa Bento pediu para mudar, né? Então, eu concluo dizendo que às vezes se escuta muito algumas coisas que o Papa pede
e a outras não se escuta. E, concretamente, o tema do por muitos se preferiu não escutar ao Papa Bento XVI. Agora ele já é falecido, faz tempo que ele já está como bispo emérito, e, portanto, o motivo real fica nas mãos de Deus. Mas, padre, tampouco quer dizer muito isso daí, porque, ou seja, na prática, nós entendemos que o sangue de Cristo foi derramado por todos. Sim, mas na prática, nós também entendemos, espero que o ouvinte do Católico Se Sabia agora entenda, nós também entendemos que, na prática, nós usamos na fórmula da consagração uma palavra propriamente saída da boca de Cristo, que, por sua vez, é uma palavra já profetizada por Isaías, e que nós usamos como um texto litúrgico como uma palavra diferente, porque nós interpretamos diferente. Essa é a prática da igreja. Depois disso, a conclusão eu deixo com vocês, e espero que você, católico, que não sabia, não conhecia essa problemática do Promultis, agora entenda. Não para brigar, para ir lá com o seu padre e falar, você está errado, porque não, 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 não é para isso. É para entender, porque também nós do Católico Sabia queremos que você entenda um pouco dos diversos problemas que a igreja enfrenta. Agora, com a nova tradução do Missal Romano, vocês vão ver que muita coisa na Santa Missa vai mudar, porém, o Promultis não mudou e nós continuaremos dizendo por todos e vamos ver se um dia no futuro a igreja decide voltar às palavras de Cristo por muitos, mas por agora vai continuar por todos. Então, não é para que você brigue com o seu pai, é para rezar pela igreja e vamos entender pelo menos o que significa essa problemática e seguir agradecendo a Deus por essa riqueza que é a nossa igreja, por essa riqueza que é a nossa liturgia. Então, se você ouvinte não sabia, agora você sabe. Muito Fica à bem, vontade, pois obrigado aí a obrigado, todos. Padre Renan. E realmente vai ser uma problemática que vai durar, assim, pelo que se escuta nas reuniões do clero e tudo, falando, agora esse missal vai durar uns 30, 40 anos, assim, né? Eles colocam como se realmente Ou já mais, ficou né? Ou mais. estabilizado. Então, provavelmente a gente não vai ver tão cedo essa mudança, a não ser que seja realmente uma mudança de mentalidade que aconteça no contexto eclesial, né, brasileiro, sobretudo, né, em relação à mudança do missal. Mas é uma pena, né, porque nós que temos a possibilidade, celebramos em outras línguas e viajamos para outros países, celebramos em latim, em espanhol, em inglês, em italiano, quase, pelo menos eu estou falando de três, quatro línguas mais. Não sei em alemão, mas eu quero entender que eles mudaram para multis. Francês também não tenho certeza, mas você vê que já tem uma ruptura. Por que fazer diferente? Se o resto das línguas vernáculas estão fazendo, né, atenderam esse pedido do Papa, né, o Papa fez um pedido, né, e um Papa teólogo, né, um Papa teólogo como foi o Papa Bento XVI, Cardeal Ratzinger, então, que dá uma explicação teológica, é, um papa que pois é um grande teólogo, né? E aí pois, né, a fraca teologia, né, que o Brasil tem uma fraca teologia em si, pois não tem uns teólogos fortes, os teólogos de renome, né, os teólogos profundos, a verdade é um pouco essa. Então, pois não atendem um pouco esse pedido não atenderam o pedido do Papa Bento, né? Então, vemos essa dificuldade em viver isso, em adotar isso, talvez por essa ideia, né? Um tema pastoral, né? Sobressaindo sobre um tema teológico que é mais importante, mais profundo. Mas pois, coisas que a gente encontra na realidade da nossa igreja, e acho que muita coisa vai ser com o tempo, né? Como aí outras conferências episcopais atenderam o pedido e atualizaram com muita rapidez, né? Eu lembro que nos Estados Unidos, acho que em 5 anos eles fizeram todo o projeto do novo missal no Brasil, se eu não me equivoco, são mais, não sei se foram 12, 16 anos, menos de 10 eu sei que não foi, foi acima de 10 anos,
mas acho que já estão há uns 16 anos, se não me equivoco, no trabalho desse novo missal, né, que sai agora e ainda sai com talvez coisas que poderiam ser modificadas, melhoradas, mais atendidas, né? Mas Inclusive, é o que temos. inclusive, na verdade, se a gente entrasse, de repente, quando eu pegar o novo missal e começar a celebrar na prática com o novo missal, pode ser que a gente faça aqui o programa vendo, né, as mudanças. Porém, ainda não tenho. E, inclusive, nós estamos aqui para criticar porque as coisas que foram mudadas foram boas, hein? Está mais próximo do latim, sim. O que nós estamos falando é do Promulus que não foi mudado, né? Mas tudo bem. E é tão assim, é tão curioso, né, Padre Felipe, que nós que celebramos missas ou estivemos estudando, né, ainda como seminarista em Roma, na Espanha, você nos Estados Unidos, no México, a gente vê que em outras línguas se mudou, né, se mudou muito rápido, e no Brasil não. Então, tanto assim que eu vi um padre legionário de Cristo celebrando em português faz uns 5 meses, e tanto se falou das mudanças do Promultis, tanto se falou, em inglês mudou, em espanhol mudou e tal, que esse padre, eu vi, eu estava na missa, estava confessando, e ele disse na consagração, por vós e por muitos. Aí eu perguntei para ele, ele falou, não, não, mas é que já mudou. Então, tinha muita gente, muitos padres convencidos da mudança. Quando se publicou o Missal Romano novo aqui na edição portuguesa e vimos que não mudou, ficou todo mundo assim, nossa, mas não mudou. Então, aí trouxemos nós hoje para vocês um pouquinho dessa discussão, dessa problemática, para você entender um pouco mais o que significa todo esse tema, né? Mas acho muito interessante também. Maravilha, mas é isso. Pois aí um tema que sempre é difícil, mas eu sempre digo que pois, é de ajuda de poder aprofundar ainda mais no conhecimento dessas realidades também teológicas que são importantes de entender pois, a importância, né, essa sobressalência desse tema. Também para nós, né? Mas é um tema muito teológico. Não, é um tema que pois, faz parte do nosso dia a dia, da Santa Missa, também para os fiéis que participam da sua missa dominical, pois é uma realidade, e você entende, dá uma percepção melhor, porque é uma questão muito mais de formação, né? Se formar e fazer entender o povo de Deus. Mas assim, na realidade do dia a dia, eu não creio que o povo de Deus talvez tenha percebido, né? Mas eu me digo porque eu estava mais ou menos na transição do espanhol. Eu estava celebrando o espanhol e depois chegou um missal novo, que, em vez de por todos, por muitos, né? Por muitos. E pois, não lembro de nenhuma pessoa ter vindo perguntar, padre, o que que mudou? Ou o que que mudou aqui? Agora ninguém, nenhuma pessoa que eu me recorde veio perguntar, ou questionar, ou saber, né? Porque eu acho que o povo de Deus é, é, acata muito essa realidade, essas mudanças, e não se faz muita complicação, né? Claro que eu estou falando da grande maioria das pessoas, algumas provavelmente devem ter perguntado ou querido saber né, qual a diferença e por que que mudou agora, mas é uma minoria, né? E não talvez só por falta de informação, mas porque entendem pois, que existe um porquê por trás, né? É que o Papa Bento XVI o que pediu foi que, antes de fazer uma mudança, que se fizesse a catequese. Então, começar a falar para o povo, olha, vai ter uma mudança, por quê? Porque quer dizer isso, né? Então, uma vez que se faz a catequese, se faz a mudança e o povo entende. Aqui no Brasil não fez nem a catequese nem a mudança, né? Mas eu queria concluir só citando que qualquer ouvinte do Católico Sabia pode fazer uma busca rápida na internet sobre carta do cardeal Francis Arinze, com Z, Francis Arinze. Ele era o prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, no tempo do Papa Bento XVI, e ele escreveu, a pedido do Papa, um comunicado com uma carta, né, com 6 motivos de por que deveria se mudar para o Promultis. 6 motivos. E aí ele coloca, né, 6 argumentos em favor de uma tradução mais precisa da fórmula Promultis. E aí coloca, então, Cardeal Francis Arinze,
motivos para a tradução Pro Multis, e você vai aparecer aí com certeza o texto dele, e assim pode aprofundar um pouco mais. Acho muito interessante, mas nem assim. Então, olha só, o Papa Bento solicitou o desejo, escreveu aos bispos da Alemanha pedindo que mudassem congregação para culto divino e a disciplina dos sacramentos, mandou um comunicado argumentando que deveria mudar, colocando argumentação, motivos, mas nós preferimos manter o todos, e Deus sabe o motivo, né? Muito bem, gente. Antes que a gente comece a entrar em polêmicas, é melhor a gente parar aqui, né? Senão vão cancelar o Católico Se Sabia. Vai saber aí se o site está fora do ar porque a gente falou alguma coisa aqui, né? Não, não Não, tô foi. Foi alguma brincando, hein? atualização Graças a minha Deus. mesmo. Na Então, verdade, a gente só quer formar e cada um sabe realmente como defender e viver a sua fé, né? Então, muito obrigado. Deus abençoe muito vocês e nos vemos na próxima semana, né? se Deus quiser. Então, pois, muito obrigado a todos vocês. Minha bênção e que Deus abençoe muito. Uma ótima semana para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.